da Terra em relação ao Sol é manhã para mim. Uhum. E a Lua coincidiu de ela estar numa posição que também aparece mesmo sendo de manhã, né? Entendi. É por essa dinâmica de movimentos. Se os dois, Lua e Sol, estão todo o tempo girando ali em torno em cima da pizza, não dava para acontecer isso, né? Ok. Agora, só tocando no ponto que você levantou aí dos meteoros, sim, eu sei da explicação de que são fragmentos da abóbora. Aí eu vou lhe dizer, Leandro, é difícil demais de engolir, meu amigo, certo? Deus fez uma abóbora que se desmancha, Uhum. né? Porque eu entendo cair água do céu Uhum. para regar a terra, mas cair pedaço da abóbora Uhum. é complicado, né? E aí É, esses pedaços ficam caindo aqui, arriscando bater na cabeça da gente, destruir minha sim. casa, né? E caindo aos montes na lua. Agora, curioso, se a abóbora é assim, e nós estamos aqui no disco, e a lua está bem aqui, os fragmentos da abóbora que caem deveriam sempre cair assim, certo? Uhum. Nessa direção. Aliás, eu nem sei por que cai, porque eles dizem que não existe gravidade. É verdade. Os teóricos da Terra plana dizem que não existe gravidade. Então, por que vai cair? Mas tudo bem. Cai. Se a Lua está aqui, as crateras da Lua, provocadas por esses fragmentos da abóbora que despencam, deveriam ser só em cima. Uhum. A parte de baixo da Lua não devia ter cratera, a não ser que a Lua vire de cabeça para baixo, né? E aí cai fragmento aqui e fragmento aqui. É difícil, viu? E outra Doutor, coisa, por que a gente não vê esses fragmentos sempre na mesma direção assim, né? sim, é Complicado. Mas verdade. É vamos lá. sempre assim, meio diagonal, meio. É É, verdade, é verdade. então, continuando, se a Terra fosse plana, outro motivo, né? Ninguém ia conseguir circunnavegar a Terra passando pelos polos norte ou sul. Porque se o polo norte, que a gente chama, não existe, ele é só uma região central do disco, e o polo sul não existe, ele é só a beirada do disco, Hum. então não haveria como alguém num barco circunnavegar passando pelos polos, né? Então, aí o que é que o pessoal da Terra plana diz? Que ninguém nunca fez essas circunnavegações, né? Nunca, quem tentou não terminou, tá? Mas não é verdade. Eles estão desinformados. Muitos fizeram tais feitos, muitos. Inclusive o Amir Klink, brasileiro, né? Ele várias vezes ele beirou toda a Antártida, arrodeou ela todinha, né? Então várias pessoas já circunnavegaram a Terra através do Polo Norte e do Polo Sul, passando pelo Polo Norte e passando pelo Polo Sul. Nisso na Então, mesma viagem? na mesma viagem, certo? E isso é possível se a Terra for esférica. Se não for esférica, não tem condição. E aí tem alguns, ó. Aí falou de voos, né? Inclusive, né? Não é só navio, não, de voo. Né? Vamos lá. Então, se a Terra fosse plana, nós não teríamos polos magnéticos. Sabe quando você pega a bússola? Sim. Aí a bússola está lá e aponta uma agulhinha para o norte e uma agulhinha para o sul, né? Então, o pessoal da Terra plana argumenta que existe só um atrativo magnético na Terra. Por isso a agulha aponta sempre para o norte, que é o único local que atrai. Não tem dois polos, porque a Terra seria plana. Não é verdade, tá? O campo magnético ele é norte-sul, ele se direciona norte-sul, e a agulha se posiciona para os dois. O fato dela apontar para o norte não é que ela aponta só para o norte, é porque a agulha aponta para o norte e para o sul. Ela se posiciona em relação à linha magnética que é gerada pelos dois polos, tá? Então aí é uma desinformação física, de ordem física, né? Ok. Aí, volta só um pouquinho aí. Veja aí a figura, né? Por que existem esses campos magnéticos? Os campos magnéticos existem por causa das correntes internas do globo terrestre de alta temperatura, muito ferro que existe dentro da estrutura interna do globo, né? E aí você tem o Polo Norte e o Polo Sul, geográfico, que é inclinado pelo eixo inclinado da Terra, e tem o Polo Norte e o Polo Sul magnético, que eles são próximos, mas não são exatamente a mesma coisa, tá certo? Ok. Então, não haveria isso, o Norte e o Sul, com os polos magnéticos que a bússola aponta, se a Terra fosse plana. Não haveria isso.
Muito bem. E se a Terra fosse plana, não existiriam as fases dos planetas. Lembra das fases da Lua? Sim. Quarto minguante, quarto crescente, lua nova, lua cheia, né? Essas fases existem nos planetas também, tá? Aí é um exemplo, ó. Isso aí são fotos feitas por telescópio terrestre, tá? Não é telescópio espacial feito por computação gráfica inventada por conspiração da NASA, não. Aí são fotos feitas por astrônomos aqui na Terra com seus próprios telescópios, mostrando as fases do planeta Vênus. Mas como é que o planeta Vênus tem fases? Se o Sol só está em cima do disco da Terra. Uhum. Tá? Não era para nenhum planeta do sistema solar ter fase, mas todos têm. Todos têm Interessante. fases como a Lua, o que significa que todos os planetas, inclusive a Terra, estão girando em torno do Sol. Uhum. Não é em torno da Terra. Perfeito. E se a Terra fosse plana, nós não veríamos planetas passando entre a Terra e o Sol. Está ali o Sol, está aqui a Terra. Olha aí Vênus passando na foto, ó. Fotografado por astrônomos daqui da Terra. Aponta com o telescópio o Sol, tira a foto na hora que Vênus está atravessando ali. Então a gente vê isso acontecendo com Vênus, com Mercúrio, tá? Se o Sol está bem aqui em cima, ele é bem menor, e está bem aqui em cima circulando em torno do disco da gente, do disco terrestre, então não tem negócio do planeta estar passando aqui entre um e outro. Uhum. Tá? E se a Terra fosse plana, não existiria o fenômeno do pêndulo de Foucault. O pêndulo de Foucault é um experimento antigo, né? Onde um pêndulo é colocado pendurado numa linha, em cima de um eixo, e ele se movimenta sempre do mesmo sentido no hemisfério norte e no sentido inverso no hemisfério sul. Tá? E isso é a prova irrefutável, Pedro de Foucault, que a Terra tem rotação. E se a Terra tem rotação, então ela é um globo, não pode ser o disco. Uhum. É? Aí é que você fala, lembra que você falou lá no começo a questão da foto? Sim. Né? Ah, porque aquela foto que o pessoal foi estudar a foto de perto e viu que tinha partes repetidas da foto, a foto foi uma colagem e tal. De fato foi, né? Mas olha só, algumas fotos da Terra feitas pela NASA ou por outras agências espaciais, elas são compostas, sim. Tá? E elas foram feitas através da combinação de várias fotos, porque quando você vai tirar fotos através de sondas, com câmera fotográfica ou através de telescópio, você às vezes tem que fotografar partes, pedaços. Muitas vezes não dá para fotografar tudo, porque são corpos em movimento, o ângulo não dá para pegar o todo. E aí depois junta-se essas imagens para compor a imagem completa. E é óbvio que isso não é perfeito, principalmente nas fotos mais antigas. Você acaba tendo pedaços que são complementares. Todas as fotos são assim, Ricardo? Não. Algumas fotos são compostas. Mas o fato de que existem fotos compostas significa que nenhuma foto feita de coisa do espaço é verdadeira? Não, não significa. Significa só que algumas são compostas. Essas fotos compostas foram feitas para enganar? Não. Pode ser até que alguém tenha feito uma foto composta para enganar. Mas isso não pode ser generalizado, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas afirmações, tá? E aí tem aquela pergunta que eu sei que você quer fazer. Sim. Falando um pouco da questão, o que eu vi aqui nos slides, né, e também nas suas explicações, por que que o senhor acha, ou por que que a gente pode dizer que acreditar no formato plano da Terra pode ser uma grande conspiração mundial? Aliás, no formato global, no formato de Isso, o globo, né? formato, isso, esférico, desculpe. Acreditar que o formato esférico da Terra é acreditar em uma gigantesca conspiração mundial. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Eu sei que tem alguns tipos de conspiração e tal, mas eu desconhecia que o formato esférico da Terra, pelos terraplanistas, é acreditar em uma conspiração também. O que o senhor pode falar sobre isso? Tá. Olha só, você falou muito bem aí, conspiração existe, na verdade? Sim. Conspiração existe na política,
Existe conspiração na religião, conspiração na economia, conspiração no mercado, né, para dominar o mercado. Ser humano conspira. Isso existe. E pode existir conspiração na ciência? Pode. Cientistas podem conspirar, instituições científicas podem conspirar, não duvido, não. E, na verdade, na história da ciência se conhece algumas conspirações. Mas isso quer dizer que tudo que a ciência faz é uma conspiração? Não. E os terraplanistas também não dizem isso, que tudo é conspiração. Mas o fato de existirem conspirações não significa que o formato da Terra, a Terra não sendo o centro do universo, mas acreditar-se que ela gira em torno do Sol, e o fato de ela ter uma forma esférica e não plana, para isso ser mantido, para essa verdade que, na verdade, os terraplanistas acham que é uma mentira, isso ser mantido, tinha que ter uma mega, hiper, super, blaster conspiração. Como é que isso ia se sustentar por tanto tempo, né? Então, eles são obrigados a crer nessa mega conspiração. São obrigados, eles não têm alternativa. Tá? Pergunta é, vamos lá, primeira pergunta que a gente precisa fazer. Por quê? Por que nações do mundo todo, inimigas mortais, a velha União Soviética e os Estados Unidos, inimigos mortais, comunismo e capitalismo. A China, que também tem tecnologia espacial, e a Europa, inimigas, iam se unir. Olha, pessoal, vamos colocar nossas inimizades de lado e vamos nos unir ao longo de décadas e décadas para a gente enganar todo o mundo inteiro, todos os países e povos do mundo, a gente enganar esse pessoal a respeito da forma da Terra. Eu acho isso impossível. Impossível de acontecer. Ah, Ricardo, mas é o poder do mundo espiritual, né? Sim, cara, eu acredito no poder do mundo espiritual. É possível o mundo espiritual fazer coisas impressionantes, convencer muita gente e tal. Mas, meu amigo, é muita fé na capacidade do ser humano se reunir para tentar me convencer de que o mundo não é plano. Que eles querem me convencer de que o mundo não é plano? Qual é o ganho que eles teriam com isso? Tem tanta coisa importante para conspirar, né? Para poder enganar a gente, vão querer enganar sobre o formato da Terra. Aí o argumento, pelo menos que eu escuto, é o seguinte: não, mas isso é uma coisa espiritual, que é para poder tirar Deus da jogada. Porque na hora que eu acredito que a Terra é esférica, que ela não é o centro do universo e que ela gira em torno do Sol e não é o Sol que gira em torno dela, então eu estou tirando Deus da jogada. Não. Por quê? Tudo bem. Existe interesse de alguns cientistas de tirar Deus da jogada? Claro. Eu fui ateu. Quando eu era ateu, eu não queria que as pessoas acreditassem que Deus estaria por trás, por exemplo, do surgimento da vida na Terra. Não queria. Né? Então, olha só. O que é que eles dizem? Todas as agências espaciais mentem. Isso aqui é um artigo do pessoal da Terra plana. Todas não só mentem, como deixam essas evidências escaparem aos mais atentos o tempo todo. Volta o slide aí, só um, para a gente mostrar uma coisa. Isso aqui são algumas agências espaciais governamentais e privadas, né? Que hoje a gente sabe que tem algumas que são de iniciativa privada. Só algumas, não são todas. Imagina todo esse pessoal aí no mundo todo combinando para enganar a gente a respeito do formato da Terra. Porque aí tem que mentir astronauta, tem que mentir funcionário da agência, tem que mentir astrônomo, tem que mentir piloto de avião, certo? Todo mundo tem que estar combinado mentir por tanto tempo e essa coisa não escapar, né? A gente só saber que a Terra é plana porque tem um movimento de civis que creem nessa conspiração, mas lá de dentro essa informação nunca vazou, nunca teve um astronauta que disse assim, porque eu amo a Bíblia,
e eu amo sou cristão e acredito na Bíblia, e eu acho que a Bíblia diz que a Terra é plana e ela é o centro do universo, então eu vou rasgar aqui o meu sigilo e vou contar para todo mundo que as agências espaciais estão enganando. Nunca teve um astronauta com coragem de fazer isso. Por quê? Né? Pode passar. Passa para o outro. Aqui nós temos um número inferior ao atual, porque eu não consegui o número atual, mas nós temos aí mais de 550 astronautas de todos esses países, e 2 do Brasil. Todo mundo conspirando. E não são só 550 astronautas, é o resto das pessoas todas envolvidas, direta ou indiretamente, com isso daí. Ah, Ricardo, mas eles enganam até os funcionários. Gente, não dá para engolir isso, é muita fé nessa sociedade.